Olá pessoal, eu sou Mari Trevisan, vocês estão no canal Feito à Mão e na nossa aula de hoje, então, nós vamos começar a fazer a roupinha do nosso Júnior. Aqui está já a sandalinha dele finalizada, que é a aula de hoje, então, essa sandalinha cabe bem certinho no pezinho dele, tá? A medida certinha do pezinho dele. Eu fiz essa sandalinha com as linhas da Balloon, agulha de 3 milímetros. Você pode também fazer com a linha do Amigurumi, com agulha de 2,5, para quem trabalhou com fio barroco vai dar certinho, tá? Para quem trabalhou com fio amigurumi, aí uma linha Anne, uma linha Charme, ou até mesmo a própria linha que vocês confeccionaram a boneca, porém numa agulha de uma numeração menor, bem menor. Por exemplo, se você trabalhar alguma boneca na agulha 3, façam a roupa na agulha 2, se forem usar o mesmo fio, tá? Meu Júnior já está calçado, eu adorei a sandalinha dele, ficou uma graça. Essa receita é uma receita minha, tá? Assim como o bebezão também, uma receita 100% minha. A sandalinha também é feita exclusivamente pro pezinho dele, com as medidas pro pezinho dele, tá, pessoal? Ó. Então, vamos lá para nossa aula de hoje. Antes da aula começar, não esquece, deixa aí o like de vocês, super importante pro crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilha esse vídeo aí com a sua amiga, seu amigo crocheteiro e bora crochetar, né, pessoal? Bora pra aula de hoje. Pra gente trabalhar a sandalinha do nosso bebê, então, do nosso Júnior, eu vou trabalhar com 3 cores na sandalinha, tá? E eu vou trabalhar com os fios da Balloon, amigo da Pinguim, e agulha de 3 milímetros. Pode ser usado também o fio Amigurumi, o fio Charme, o fio da Anne, o fio que vocês tiverem pra trabalhar. Provavelmente, eu trabalhei na boneca com a Barroco 4. Quem trabalhou com fio Amigurumi pode trabalhar com um fio mais fino, ou pode permanecer com o mesmo fio que trabalhou na boneca, só que com uma agulha mais fina, tá? Aqui eu vou trabalhar com os fios da Balloon e vou trabalhar com agulha de 3 milímetros, tá? As cores que eu vou usar aqui, então, é esse verdinho água aqui, que depois também vou usar na jardineira, os mesmos tons com mais alguns tons, que a jardineira vai ser mais colorida. Então, aqui, o verdinho que eu vou usar aqui é o 8590, o código da cor dele, que é esse verdinho água aqui. Depois eu vou trabalhar com esse tom de castanho aqui, que é o 5795, que é esse castanho, que a gente também usa às vezes para trabalhar a pele da boneca, tá? E vou trabalhar com o fio branco da Balloon, que é o código 8001, desculpe. E eu vou fazer 4 solinhas, tá? 2 eu vou fazer na cor castanha e 2 eu vou fazer na cor verdinha, para depois a gente colar com o EVA no meio para dar sustentação, como a gente sempre faz para calçados e sandalinhas, tá? Então, aqui eu já fiz a minha castanha e já tem aquelas 2 prontas. Então, vou fazer mais uma verde agora para completar as minhas 4. E essa eu já trabalho com vocês, então. E eu vou começar aqui, então, dando a minha laçada inicial e subindo 8 correntinhas no meu trabalho. Então, eu vou vir aqui e vou fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Agora, eu vou marcar aqui essa última correntinha que eu fiz aqui e vou subir mais 3. 1, 2, 3. Vou laçar a minha agulha e vou voltar aqui nessa que eu marquei, que era a minha última correntinha. Então, eu vou vir aqui no 4º pontinho, ó. 1, 2, 3, 4, tá? E vou fazer aqui dentro 2 pontos altos. Com essas 3 correntinhas que eu virei ali, serão 3 pontos altos no total aqui, então. Um das correntinhas que eu virei e 2 pontos altos que eu fiz junto no mesmo lugar. Agora, na sequência, eu vou trabalhar aqui 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, opa, 6 pontos altos. E daí, aqui na minha última correntinha que eu tenho aqui, eu vou trabalhar 6 pontos altos juntos no mesmo lugar. Então, aqui eu vou fazer, ó, 1, 2, 3, 4,
5 e 6 pontos altos eu tenho aqui, então, dentro da minha última correntinha. 2, 4, 6. Agora, eu vou voltar trabalhando 6 pontos altos desse outro lado aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. E agora aqui nesse último pontinho que eu tenho aqui, ó, eu vou trabalhar 2 pontos altos aqui dentro. Ó, no meu último pontinho, então, aqui eu coloco 2 pontos altos. 1 e 2. Agora, vocês prestem bem atenção como que eu vou fazer aqui, ó. Aqui desse lado, eu virei com 6 correntinhas. Aqui eu fiquei com 3 desse lado e 2 desse lado. Então, aqui eu vou ter 5 pontos no mesmo lugar aqui, tá? Então, aqui desse lado tem um ponto a mais que do lado aqui do calcanhar, tá? Que aqui vai ser a frente, que vai ser o calcanhar. Então, agora aqui, ó, nas 3 correntinhas que eu fiz pra virar aquela hora, ó, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3 correntinhas e eu vou fechar nessa terceira correntinha com um ponto baixíssimo, tá? Agora, eu vou subir uma correntinha. Esse daqui vai ser um ponto baixo, vai me valer por um ponto baixo. Agora, eu vou vir no próximo pontinho aqui, que é os 2 pontos altos que eu fiz. Então, aqui do ladinho eu já tenho o primeiro ponto alto. Então, aqui eu vou fazer, ó, 2 pontos baixos juntos no mesmo lugar, fazendo, então, um aumento em ponto baixo. Ó. Vem aqui, vou... 1 e 2. Então, eu fiz um aumento em cima do meu primeiro ponto alto. Agora, aqui no outro, eu vou fazer mais 2 pontos baixos, fazendo mais um aumento em ponto baixo. Então, aqui eu fiz 2 aumentos em ponto baixo. Uma correntinha pra subir aqui, né, que eu fechei no baixíssimo, valendo um ponto baixo, e mais 2 aumentos em ponto baixos. Agora, aqui eu vou fazer 2 pontos baixos na sequência, ó. 1, 2 pontos baixos na sequência. Agora, eu vou fazer 2 meio pontos altos, ó. 1, 2. Agora, eu vou fazer 2 pontos altos, ó. 1 e 2 pontos altos. Agora, aqui, eu caí no meus 6 pontos do meu aumento aqui, ó. Eu botei 6 pontos juntos no mesmo lugar. Agora, para cada um desses 6 pontos aqui, eu vou fazer um aumento em ponto alto. Então, eu vou fazer 6 aumentos em ponto alto aqui, ó. Então, aqui eu fiz 1. 2. 3. 4 aumentos. 5 aumentos. E o último aumento aqui, então, o 6º aumento. Aqui. Agora, eu vou fazer 2 pontos altos na sequência. 1 e 2. 2 meio pontos altos agora aqui. Que eu tô fazendo a mesma sequência lá do outro lado, né? 2 meios pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2. Agora, prestem atenção que aqui, que às vezes algumas pessoas se perdem na hora de fazer só linha, ó. Então, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3 pontos aqui. Nesse primeiro ponto aqui, eu vou fazer, ó, um aumento em ponto baixo. No próximo, mais um aumento em ponto baixo. E nesse último ponto que eu tenho aqui, eu vou botar só um ponto baixo sozinho. Porque eu tinha subido a correntinha aqui, baixíssima correntinha, que varia por um ponto. Então, aqui eu fiz mais um e aqui eu fecho 2. E daí, eu vou fechar o meu trabalho aqui, ó. Não é nesse ponto aqui, ó. Esse ponto é o meu ponto do aumento. Deixa eu arrumar meu foco aqui pra vocês pegarem bem. Ó. Deixa eu focar bem aqui, ó. Este ponto aqui é o ponto do meu primeiro aumento. É nessa correntinha que eu subi aqui que eu fecho o meu trabalho, ó, pessoal. Ó. Aqui eu fecho o meu trabalho. E daí, aqui eu fico com os 5 aumentos também. 2 que eu fiz aqui, 2 que eu fiz aqui, um que eu subi a correntinha e um que eu fiz agora aqui no meio, fechou mais um aumento. Então, aqui eu tenho 5 aumentos e aqui eu tenho 6 aumentos, tá? Então, agora eu vou subir, ó, 1, 2, 3 correntinhas.
Agora, eu vou vir no próximo pontinho aqui, que aqui eu tenho os 4 pontos dos aumentos, ó. Eu vou fazer agora 4 aumentos aqui na sequência, ó, em ponto alto. Agora, é tudo ponto alto, ó. Então, aqui, um aumento, 2 aumentos, 3 aumentos e 4 aumentos. Ó, então, eu tenho a correntinha aqui que valeu um ponto sozinho e 4 aumentos. Agora, eu vou fazer 6 pontos altos na sequência. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos na sequência. Agora, eu caí de novo aqui nos aumentos em ponto alto, ó. Eu tenho 12 aumentos em ponto alto e agora eu vou fazer 12 aumentos em ponto alto, ó. Desculpa, eu tenho 12 pontos altos aqui, porque são 6 aumentos em ponto alto. E agora, eu vou fazer, então, 12 aumentos em ponto alto. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e o meu último aumento aqui, então, 12 aumentos em ponto alto, tá? Agora, eu vou fazer 6 pontos altos na sequência, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos, tá? Eu vou fazer aqui, ó, tenho os 2 pontos que eu trabalhei um aumento em cada ponto aqui. Então, aqui eu vou fazer 4 aumentos em ponto alto. Então, vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4 aumentos em ponto alto. E me sobrou um pontinho aqui, não é isso daqui não é um ponto, ó. Isso aqui é o baixíssimo que eu fechei e subi as 3 correntinhas. Esse pontinho aqui do lado, eu vou botar um ponto alto sozinho no mesmo lugar, porque depois eu vou fechar aqui, ó, nas 3 correntinhas, que é o outro ponto alto, que faz par com esse daqui, pra fazer o aumento, então. Aqui, ó. Então, aqui, vou vir na terceira correntinha e vou fechar a terceira correntinha. Então, aqui desse lado, eu fico com, ó, 1, 2, 3, a correntinha e o ponto sozinho, 4, 5, 6, 7, 8 aumentos desse lado e 12 aumentos no total desse lado, tá? Eu fiz essa parte da solinha, assim como vocês, bem mastigadinha, porque cada vez que eu falo solinha, surge muita dúvida das solinhas, me perguntando da solinha que não conseguiu, que se perdeu na solinha, que a pontuação não fechou. Por isso que eu fiz agora bem direitinho. E essas solinhas que a gente faz pra esses bebês com pezinho, é diferente de solinha de bebê normal, porque o pezinho deles é mais gordinho e mais largo na frente e mais estreito atrás. Então, essas solinhas que eu faço pros bebês são próprias pra vestir as bonecas que eu faço, tá? Então, aqui, ó, fechei aqui com o baixíssimo, vou subir uma correntinha, esse daqui vai ser o meu primeiro ponto baixo, tá? Agora, eu vou fazer mais aqui 14 pontos baixos pra fechar 15 com essa correntinha que eu subi. Então, aqui eu fiz mais 1, 2 e vou fazer 14 pontos baixos agora. Então, aqui, ó,
Fiz a correntinha para subir mais 14 pontos baixos. Então, aqui no total eu tenho 15 com esse primeiro que eu subi aqui da correntinha, tá? Então, fiz os pontos baixos aqui. Agora, eu vou fazer 24 meio pontos altos, porque eu caí bem aqui nos aumentos, ó. Então, eu vou fazer um meio ponto alto para cada ponto que eu tenho nesses aumentos aqui. Então, eu farei aqui 24 meio ponto alto, tá? Então, vamos fazer aqui os 24 meios pontos altos. Depois que eu terminei aqui, então, os 24 meio pontos altos, eu caí aqui, então, no último ponto do meu aumento, foi onde eu fiz meu último meio ponto alto. Agora, eu vou voltar descendo aqui do outro lado, fazendo 15 pontos baixos até chegar aqui no último ponto, então. Vamos agora fazendo 15 pontos aqui. Desculpa, pessoal, são 15 pontos baixos que eu faço aqui, tá? 15 pontos baixos, então, pra encerrar. E depois que eu fiz aqui os 15 pontos baixos, eu caio aqui sobre a correntinha que eu subi aqui. E é nessa correntinha aqui que agora eu vou fechar o meu trabalho aqui. E aqui, então, eu tenho 15 pontos baixos desse lado, 24 meio pontos altos aqui no topo e 15 pontos baixos desse lado. No total, aqui, eu tenho 54 pontos no meu trabalho, tá? Eu tenho que finalizar a minha solinha aqui com 54 pontos. E ela fica assim, ó. Ela é mais larguinha na frente, mais estreitinha atrás. Aqui eu fechei com o baixíssimo e eu vou cortar este fio agora. Então, eu corto aqui, não preciso deixar fio aqui. Agora, aqui eu vou puxar esse fiozinho aqui pra trás, dar um acabamentinho aqui. Passar de novo ele aqui pra frente. E novamente aqui pra trás. Nós dar um acabamento nele aqui. Pronto. E a minha solinha fica assim, tá? Ela fica bem plana. Cuidem pra não repuxar muito o trabalho de vocês. Nunca esgacem o trabalho de vocês nesse sentido. Quando vocês forem ajustar os pontos, vocês ajustam assim, ó. Puxando assim, nunca esgaçando a sola assim. Tá? Então, agora eu vou cortar aqui os excessos desse fio aqui. E essa base aqui, então, eu vou botar sobre um EVA, um EVAzinho. E vou cortar o EVA do tamanho da minha base aqui, preservando as bordinhas aqui, que é onde depois eu vou costurar. Vou fechar em baixíssimo, né? E daí vou fazer duas, como eu falei, uma castanha e uma verde da mesma cor. Vou colar uma cola de silicone fria e cola quente, cola pano, que vocês preferirem, tá? Depois que eu colar, eu vou botar embaixo de uma superfície pra cola secar. E depois que ela tiver colada, ela vai ficar assim, ó. Ó. Tá? Então, eu vou colar essas duas bases, vou deixar secando e volto com essa daqui pra vocês, se nós costurar elas juntas. Pra mim juntar, então, uma solinha na outra agora, essa parte castanha eu vou deixar pro lado de dentro, essa aqui será a solinha de baixo. Então, com a cor que eu tenho embaixo, é a cor que eu vou fazer o acabamento na parte interna, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, num pontinho aqui no final, no pontinho de cima, no pontinho de baixo. Já ensinei esse acabamento em outros vídeos, né? Mas vamos repetir ele aqui pra vocês pegarem bem, ó. Eu vou puxar aqui o meu fio. Deixar um pedacinho maior aqui atrás, pra depois eu dar o acabamento. E aqui, agora, eu vou vir no pontinho de cima, no pontinho de baixo, vou puxar, fechando num baixíssimo. Não vou apertar muito esse baixíssimo, porque depois eu preciso trabalhar com essas alças, tá? Então, eu só puxo assim, delicadamente. E vou fechando, pegando sempre um pontinho de cima e um pontinho de baixo. Cada solinha tem a mesma quantidade de pontos, que é 54 pontos, então a gente não terá desencontro aqui na contagem de pontos, tá? Ó. Eu vou fechando assim, então, toda a minha peça em pontos baixíssimos. Como eu falei, sem apertar tanto os pontos baixíssimos aqui, para que depois a gente vai trabalhar sobre esses pontos baixíssimos aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui fazer toda a minha volta aqui, e quando eu chegar aqui no final, eu venho com vocês. E daí, eu cheguei aqui no finalzinho, ó, fiz todos os meus pontos aqui. Agora, eu vou vir aqui no pezinho desse primeiro que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui dentro outro baixíssimo, ó. Vou cortar este meu fiozinho. E com a ajuda agora de uma agulhinha de tapeceiro ou uma agulha de crochê mais fina, eu vou dar o acabamento dele aqui, ó. Vou botar aqui na minha agulhinha. E vou vir dentro desse outro pontinho aqui, ó. Próximo pontinho aqui. E vou fazer assim, ó. Vou puxar os dois lá pra baixo e, ó, ele vai ficar assim, ó.
E nesses dois aqui agora, eu vou dar um nozinho e vou esconder ele por entre meus fios aqui, como eu já ensinei também em outros vídeos, tá? Então, aqui agora eu vou dar o meu nozinho e vou esconder esse fiozinho verde aqui. Meu acabamento ficou assim. Vou ajustar bem os meus pontos aqui, pra não deixar eles muito apertadinhos. E a minha solinha fica assim. Lembrando que vamos fazer, então, 2 solinhas igual essa daqui, tá? E daí aqui, ó, depois, então, que eu tô com toda a minha sola unida aqui nos pontos baixíssimos, eu vou trabalhar, então, essa parte será a parte interna da minha sandalinha. E agora eu vou pegar a minha agulha e eu vou botar bem aqui no meio, aqui, ó, nessa linha aqui, e vou posicionar ela assim pra me ver qual o ponto do meio aqui. Tá? Daí, aqui, ó, eu vou contar 6 pontos pra trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui. Aqui, eu vou entrar com o meu fio. Só vou trocar minha agulha aqui pela 3, que aquela ali é uma agulha mais fina, tá? Então, aqui eu vou puxar o meu fio verdinho pra fazer a parte da frente da minha sandália. Então, eu puxei ele aqui. E aqui mesmo, nesse ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Opa. Primeiro eu vou encerrar ele aqui. Eu esqueci. E agora sim, eu vou botar um ponto baixo aqui. E agora eu vou fazer pegando aqui essa costurinha dos pontos baixíssimos aqui, ó. Eu entro, né, nos pontos baixíssimos aqui e é daqui que eu puxo pra fazer o meu ponto, ó. Eu vou fazer 12 pontos agora aqui na sequência, então, tá? Então, eu fiz um aqui que foi o primeiro ponto baixo, 2, 3, e vou completar 12 pontos pegando aqui por dentro do meu pontinho aqui, baixíssimo. Então, vamos fazer 12 pontinhos. Então, depois que eu fiz os meus 12 pontinhos aqui na frente, ó, o meu trabalho fica assim, tá? Agora, aqui, eu vou girar o meu trabalho e eu vou voltar trabalhando sobre esses 12 pontos que eu tenho aqui. E nessa volta, eu ainda volto trabalhando uma volta de pontos baixos. Então, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo aqui por esses 12 pontinhos até chegar aqui na outra ponta de novo. Depois que eu cheguei aqui na outra ponta, então, eu fiz os 12 pontos. E eu sempre vou trabalhar agora, todas as carreiras que eu trabalhar aqui vai ser sobre esses 12 pontos que eu tenho aqui, tá? Agora, eu vou girar o meu trabalho, vou vir aqui no pezinho desse primeiro ponto aqui, vou fazer um ponto baixo e 2 correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Agora, eu vou vir aqui no próximo e vou fazer mais um, no próximo, 2... 3 pontos altos. Então, ficaram 4 pontos altos com esse que a gente fez aqui no início, né? 1, 2, 3, 4 pontos altos. Agora, eu vou dar uma correntinha de espaço, vou laçar, vou pular um ponto de base, vou vir no próximo, vou fazer um ponto alto, vou no próximo, mais um ponto alto. 2 pontos altos aqui, então, na sequência. Uma correntinha de espaço, vou pular um ponto de base, vou vir no próximo e vou fazer 4 pontos altos para encerrar a minha carreira. Então, aqui fiz 1, 2, 3 e 4 pontos altos, tá? Então, eu tenho 4 pontos altos no início, 4 no fim e 2 pontos altos com intervalo de um ponto em cada lado e uma correntinha de espaço aqui, tá? Agora, eu vou virar o meu trabalho e a volta do avesso aqui, eu volto trabalhando ponto baixo em cada ponto que eu tenho aqui. Então, aqui eu fiz os 4 primeiros pontos altos. Onde tem a correntinha, eu vou botar um ponto baixo na correntinha também. Os 2 pontos altos aqui do meio. Um ponto baixo sobre a correntinha. E 4 pontos baixos nos 4 últimos pontos aqui. E um sobre as 2 correntinhas aqui que eu fiz, que eu subi no ponto baixo, tá? Agora, eu vou girar o meu trabalho e vou vir aqui no pezinho do primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, 2 correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Vou fazer na sequência aqui de novo 3 pontos altos, pra fechar 4.
2, 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, pulo esse de base, venho aqui e faço 2 pontos altos na sequência. Uma correntinha de espaço, pulo um de base e finalizo a volta com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, aqui bem apertadinho. Tenho 12 pontos altos aqui, porque eu conto as correntinhas aqui como ponto também, tá? Então, agora eu giro meu trabalho e volto trabalhando ponto baixo, igual eu fiz aqui embaixo. Quando eu passar pelas correntinhas, eu faço um ponto em cada correntinha, eu tenho que fechar 12 aqui também. Então, vamos voltar em ponto baixo. Cheguei aqui no final, então, eu fiz a carreira com os 12 pontos baixos, vou girar o trabalho, agora essa carreira vai ser de ponto alto. Então, eu venho no pezinho do primeiro aqui, faço um ponto baixo e 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. 3 pontos altos na sequência. 2. 3 pontos altos na sequência, uma correntinha, pulo um de base, 2 pontos altos na sequência. Uma correntinha, pulo de base, encerro aqui agora com 4 pontos altos. 2, 3 e 4 pontos altos. Giro o trabalho, vou voltar agora trabalhando 12 pontos baixos aqui, um ponto também em cada correntinha aqui. Então, vamos voltar em pontos baixos pelos 12. Depois que eu voltei, então, aqui sobre 12 pontos, os pontos feitos em ponto baixo, eu vou girar o trabalho, vou vir no pezinho do primeiro aqui fazer um ponto baixo, 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto, mais 3 pontos altos na sequência. Vou fazer a mesma sequência de novo. 2, 3. Uma correntinha, vou pular um de base, venho no próximo, 2 pontos altos na sequência. 2. Uma correntinha, pulo um de base, vou encerrar a minha volta aqui trabalhando 4 pontos altos. 3. 4 pontos altos. E agora eu vou voltar trabalhando ponto baixo. Só que agora eu vou voltar, vou vir em ponto baixo, vou voltar em ponto baixo e vou vir de novo em ponto baixo. Aqui agora, então, eu vou fazer 3 voltas de pontos baixos, tá? Então, agora eu vou girar o trabalho, vou voltar trabalhando 12 pontos baixos, depois vou vir de novo trabalhando 12 pontos baixos e vou voltar trabalhando 12 pontos baixos. Então, eu vou fazer agora 3 voltinhas de ponto baixo. Então, agora eu fiz aqui as 3 voltinhas de ponto baixo, o meu trabalho está assim. Agora, aqui, eu vou girar e vou vir aqui fazendo um ponto baixo, 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto e mais 2 pontos altos na sequência. 1 e 2. Então, aqui eu tenho 3 pontos altos, tá? Agora, aqui eu vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5... 6 correntinhas. Vou pular aqui, ó, 2 pontos de base, vou vir no próximo e vou fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E agora eu vou subir 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou laçar, vou pular 2 de base e vou terminar a minha volta aqui fazendo 3 pontos altos. 2 e 3 pontos altos. E meu trabalho ficou assim. Agora eu vou girar o meu trabalho e vou voltar trabalhando um ponto baixo para cada ponto que eu tenho aqui. Nos 3 pontos altos eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto alto que eu tenho aqui. Um ponto baixo para cada correntinha que eu tenho aqui, 2 pontos baixos aqui no meio, depois um ponto alto para cada correntinha que eu tenho aqui, ponto baixo, desculpe, e aqui um ponto baixo para cada uma dos 3 pontos que eu tenho aqui. Então, agora eu só vou fazer toda essa voltinha aqui em ponto baixo até o final. E daí, eu chego aqui no final, então, da minha voltinha de pontos baixos, eu faço meu último ponto baixo, vou dar mais uma correntinha, vou cortar este fio e eu vou rematá-lo, tá? A parte da frente aqui, então, já está prontinha.
tá? Então, eu vou dar um acabamento nesse fio e agora vamos começar a fazer aqui na lateral a parte branca. Agora aqui, então, com o meu fio branco fora do meu trabalho, eu dei uma laçadinha aqui na minha linha e eu vou pular aqui, ó. Aqui eu terminei, vou pular um ponto. Deixa eu tentar dar uma ajeitada aqui, opa, perdão, no meu foco, porque isso, minha câmera tava meio sem foco. Então, aqui, ó, esse é o último ponto que eu trabalhei, vou pular esse, agora eu vou vir no próximo aqui, vou entrar e vou puxar essa minha laçadinha aqui. E aqui, agora, eu vou subir 20 correntinhas. Então, vou encerrar aqui e vou subir 1, 2, 3, 4 e vou até 20. Então, eu fiz aqui as minhas 20 correntinhas. Agora, eu vou voltar aqui, ó. Vou pular uma de base, vou vir na próxima, vou voltar na segunda correntinha aqui. Desculpa que eu saí daqui da na segunda correntinha e vou voltar trabalhando um ponto baixo para cada ponto que eu tenho aqui na minha correntinha, tá? Então, eu vou seguir trabalhando ponto baixo até aqui embaixo, cuidando para não torcer a minha correntinha aqui, cuidando para ela ficar sempre bem direitinho, tá? Então, vamos só voltar em pontos baixos até lá embaixo. Cheguei aqui no final, então, ó, fiz o último pontinho baixo aqui, voltei tudo fazendo ponto baixo. Agora, eu vou vir aqui no próximo pontinho, um pontinho pra frente aqui e vou fechar com um baixíssimo. Vou fechar com o baixíssimo, vou cortar este fiozinho. Vou puxar assim e vou vir com ele voltando aqui pra trás. Passando de novo aqui e voltando pra cá, assim. Agora, essas duas pontinhas aqui eu vou dar um nozinho. Vou pegar uma agulha um pouquinho mais fina ou uma agulha de tapeceiro, que vocês preferirem, e vou puxar essas pontas aqui pra baixo pra esconder elas, ó. Vou passar uma aqui. E a outra aqui. E daí eu posso cortar elas aqui embaixo. Cuidar pra ficar direitinho. Agora, eu vou vir aqui no próximo pontinho e vou fazer a mesma coisa. Vou fazer uma laçada inicial fora do meu trabalho com a linha branca. Vou vir no próximo aqui. Vou puxar. E aqui, nessa aqui, eu vou subir 23 correntinhas, tá? Aqui eu fiz 1, 2, 3 e vou até 23. Então, depois que eu fiz as minhas 23 correntinhas aqui, eu vou pular a primeira aqui, vou vir na segunda, na próxima, e vou voltar trabalhando ponto baixo, a mesma coisa que eu fiz antes. Então, agora eu vou trabalhar aqui um ponto baixo pra cada correntinha que eu tenho aqui, até chegar aqui embaixo de novo. Cheguei aqui no último pontinho, então, fiz o último ponto baixo aqui, vou vir na correntinha, no pontinho do lado aqui, novamente, vou fazer a mesma coisa que eu fiz, vou fechar com o baixíssimo, vou cortar o fio, vou puxar aqui, e vou trazer ele de novo aqui por baixo desse mesmo ponto. E aqui, agora, eu vou dar um nozinho e vou fazer o mesmo acabamento que eu fiz nesse daqui, agora eu vou fazer nesse. Vou dar um nozinho aqui e vou tocar lá pra baixo. Agora, eu vou vir na próxima aqui. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Vou puxar minha laçadinha aqui. E nessa aqui, agora, eu vou fazer 26 correntinhas. Então, eu vou fazer o mesmo processo. Vou fazer 26 correntinhas, vou voltar trabalhando ponto baixo, vou chegar aqui embaixo e vou arrematar. Mesma coisa, tá? Então, nessa a gente fez 20, nessa a gente fez 23, nessa eu farei 26 correntinhas. E agora que eu vou fazer minha última tirinha, então, vou vir no próximo aqui.
Vou puxar minha laçadinha e na minha última tirinha aqui eu vou fazer 30 correntinhas. Então, eu vou subir 1, 2, 3, 4 e vou até 30. E depois eu vou voltar fazendo ponto baixo e vou encerrar do mesmo jeito, tá? Então, nessa nós faremos 30 correntinhas. Então, aqui, ó, depois que eu fiz todas as minhas tiras aqui, então, eu vou ajustar elas pra elas ficarem bem direitinho aqui. E agora, essas tiras eu vou passar por essas aberturas que eu tenho aqui. Então, cada tira tem um tamanho. Essa aqui é a menorzinha que vem bem aqui na frente, né? Vou seguir a sequência aqui, conforme o pé vai aumentando pra cima, a minha tirinha também vai ficando maior, né? Então, essa vai aqui. Esta vai aqui. E assim sucessivamente, eu vou botar as outras duas também. Então, aqui, ó, pessoal, coloquei todas as tiras nos seus devidos lugares. E agora, eu vou fazer a costura desse ladinho aqui. Eu vou costurar igual eu fiz aqui, né? Então, essa primeira tira aqui, eu vou costurar que nem eu fiz aqui. Eu vou pular um ponto de base aqui, vou vir no próximo. Vou passar num ponto aqui da minha tirinha. Ó. E vou costurar. Vou deixar isso aqui, pra depois eu dar acabamento. E a costura é bem simples, não tem muito segredo na costura, ó. Então, eu fiz em 2 pontos lá, aqui também vou costurar em 2 pontos. 2 pontos pra essa tira. Vou pegar minha próxima tira aqui, vou costurar nos próximos 2 pontos esse daqui. Vou voltar mais uma vez aqui, embaixo do outro. Agora, eu vou passar pela tira aqui. Essa tira aqui eu vou costurar em 2 pontos desse lado aqui. Passo por um. Bem tranquilo aqui a costura, tá? Pra cada tirinha eu vou costurar cada tirinha em 2 pontinhos. Então, vou costurar minhas 4 tirinhas do mesmo jeito e já volto com vocês. Aqui, ó, pessoal, então, eu terminei a costura, as minhas tirinhas ficaram assim, tá? Importante que vocês meçam, antes de vocês prenderem a tirinha, vocês façam e meçam no pezinho pra ver a medida que dá certinho no pezinho do meu bebê, tá? Então, se vocês fizerem o bebê como eu fiz, provavelmente a medida vai dar certinho no de vocês também. Tá? Eu fiz as tirinhas pra ficar bem certinha, bem justinha, porque o crochê com o tempo ele cede, né? Então, de botar e tirar a sandalinha do pé, com o tempo vai começar a ceder. Então, eu fiz justinho, que mesmo que ceda, não vai ficar grande no pé dele, tá? Agora, então, nós vamos fazer a parte do calcanhar aqui. Então, pra fazer essa parte de trás aqui agora, então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pular um pontinho depois dos pontos que eu fiz aqui, essa parte branquinha, eu vou pular um pontinho e vou vir no próximo aqui. Vou entrar aqui no meu ponto baixíssimo. Vou puxar o meu fio bege, que aqui eu vou fazer na cor bege. Vou puxar ele aqui. Vou fechar uma laçada aqui. E aqui mesmo eu vou botar um ponto baixo. Um ponto baixo. E agora, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto baixíssimo que eu tenho aqui, ó, pegando o ponto baixíssimo. Vou trabalhar ponto baixo, por toda a parte aqui de trás, todos os pontos baixíssimos aqui, até chegar aqui, faltando um também. Vou deixar um aqui desse lado também, então, eu vou até o penúltimo pontinho aqui. Vou trabalhar, então, até lá em pontos baixos, desculpa. Sobre os pontos baixíssimos, né? Então, eu entro aqui no meu ponto baixíssimo. Que eu pedi pra vocês não apertarem muito, mas eu apertei. Então, eu venho aqui. Puxo. E fecho um ponto baixo. Então, eu vou fazer, então, um ponto baixo até ali, faltando um pontinho do outro lado. Cheguei aqui no final, então... Faltando um pontinho, que eu vou deixar também aqui um pontinho sem fazer, tá? Esse meu... Não tô conseguindo achar o foco aqui do meu. Ele sai do foco, ó.
Faltando um pontinho aqui e um pontinho aqui do outro lado, então, tá? Agora eu vou virar o meu trabalho e essa outra volta aqui eu ainda faço de pontos baixos. Então, eu venho aqui no pezinho do meu ponto aqui e vou fazer mais essa volta aqui em pontos baixos. Então, vamos trabalhar um ponto para cada ponto que temos aqui, até o final em pontos baixos. Eu cheguei aqui no fim, então, fazendo a minha volta aqui, então, de pontos baixos. Agora, eu vou girar o meu trabalho, vou vir aqui no pezinho desse ponto aqui, vou fazer um ponto baixo e uma correntinha que vai valer por um meio ponto alto. Agora, eu vou fazer a volta aqui toda em meio ponto alto. Então, agora eu vou até o final em meios pontos altos. Vamos lá, então. Cheguei aqui no final, então, em meios pontos altos e a volta aqui agora é em ponto baixo, tá? Então, vou vir aqui agora e essa volta aqui, a quarta voltinha, né, será em ponto baixo. Então, aqui, ó, cheguei no final, fechei em cima da correntinha que eu subi depois do ponto baixo e fiz toda a minha volta aqui em ponto baixo, que é assim, avesso ponto baixo, lado direito, meio ponto alto. Agora, eu vou girar e essa volta aqui, então, fazer o ponto baixo, uma correntinha, vale por um meio ponto alto. Essa volta aqui agora é de meio pontos altos, tá? Então, agora eu vou voltar aqui fazendo uma volta de meio ponto alto e depois vou voltar fazendo uma volta de ponto baixo. Então, agora eu vou fazer mais duas voltas aqui. Essa de meio ponto alto e a de ponto baixo. Cheguei aqui no final, então, das minhas duas voltas, fiz uma de meio ponto alto e uma de ponto baixo e eu fiquei aqui no total, então, com 6 voltinhas. Duas voltas de ponto baixo, uma de meio ponto alto, uma de ponto baixo, uma de meio ponto alto e uma de ponto baixo, que foi a última que eu fiz agora. Eu tenho 6 voltas, então, aqui no meu trabalho, tá? Agora, nessa altura aqui, eu vou fazer as casinhas pro botão, fazer a parte que vai passar aqui na frente e a casinha do botão. Então, eu vou começar fazendo o lado direito com vocês, depois eu mostro como é que faz o lado esquerdo. Agora, aqui, então, eu vou subir 1, 2, 3, 4, eu vou subir aqui 22 correntinhas. Depois que eu fiz as 22 correntinhas aqui, eu vou marcar aqui na última correntinha e fazer mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. Agora, eu vou laçar a minha agulha e vou vir aqui na última correntinha que eu tinha feito, no caso, vai ser a quarta, que é as 3 que eu virei, e eu vou bem em cima daquela que eu tinha marcado, da 22ª. Aqui, eu vou fazer um ponto alto alongado, ó. Tiro uma vez, tiro 2 vezes e tiro 3 vezes. Vou laçar, vou entrar e vou fazer mais um ponto alto alongado, ó. Tiro uma vez, tiro 2 vezes e tiro 3 vezes. Eu vou fazer aqui no total mais 5 pontos altos alongados, ó. Tiro uma vez, 2 e 3. Aqui, então, eu tenho com as correntinhas que eu virei, 1, 2, 3, 4. Tiro uma vez, tiro 2 vezes, tiro 3 vezes. Então, agora aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. E agora eu vou fazer 6 pontos altos alongados, contando com as correntinhas. Então, os das correntinhas que eu virei valeu por 1 e eu fiz mais 5, me dando um total de 6. Agora, eu vou terminar essas minhas correntinhas aqui trabalhando meio ponto alto, tá? Então, agora, até o final lá, eu só vou fazer meio ponto alto até chegar lá embaixo, até a última correntinha. Então, vamos seguir em meio pontos altos agora até lá embaixo. Então, aqui, ó, pessoal, eu cheguei no último meio ponto alto, fiz o último meio ponto alto da minha correntinha. Agora, eu vou vir aqui no primeiro pontinho aqui da minha base e vou seguir trabalhando meios pontos altos até lá o final da minha volta. Então, agora eu vou fazer aqui em cima, onde a gente estava trabalhando antes, meios pontos altos até chegar aqui na ponta. Vamos lá, então. Cheguei aqui no final, fiz o meu último meio ponto alto aqui, agora eu vou dar mais um nozinho aqui, uma laçadinha, vou cortar este fio. Este fio aqui eu posso rematar, tá? Agora, eu vou pegar de novo o meu fio aqui, o mesmo fio, vou dar uma laçadinha aqui fora do meu trabalho. E daí, eu vou vir aqui, ó, naquele pontinho que a gente deixou sobrando aqui, bem do ladinho, eu vou entrar aqui e vou puxar essa minha laçadinha aqui.
Depois que eu puxei a minha laçadinha aqui, então, eu vou fechar aqui, vou encerrar. Vou vir aqui no pezinho do próximo pontinho, que foi onde a gente começou, e aqui eu já vou dar o meu primeiro baixíssimo. E agora eu vou fazer pontos baixíssimos por toda a volta aqui, pra dar acabamento, tá? Então, eu vou vir aqui, em cada pontinho que eu tenho aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Não preciso apertar muito esse meu baixíssimo, pra não repuxar a minha peça. É só um acabamento. E pra deixar bem firme essa parte traseira aqui, tá? Então, agora eu vou fazendo aqui, ó, pontos baixíssimos, pontos baixíssimos. Vou fazer tudo aqui, pontos baixíssimos. E daí, eu vou subir aqui na minha correntinha, fazendo pontos baixíssimos, vou dar a volta fazendo ponto baixíssimo, vou vir aqui fazendo pontos baixíssimos e vou descer aqui fazendo pontos baixíssimos. Vou fazer toda a volta aqui, então, todo o contorno e acabamento de pontos baixíssimos. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Então, aqui, ó, cheguei aqui no fim, fiz o meu último ponto baixíssimo, agora eu vou vir aqui também nesse pontinho que eu deixei livre aqui, e aqui eu vou encerrar com o último baixíssimo, então. Tá? Vou cortar o meu fio. Vou voltar esse último baixíssimo aqui. Vou passar de volta ele aqui para esse lado. E vou perder ele lá pra dentro do meu trabalho. Dando acabamento agora nos meus 2 fiozinhos aqui, o de cada lado, tá? Então, tá aqui, ó. Vou dar acabamento desse lado. E vou dar acabamento deste ladinho aqui, no meu fio. E daí, aqui, essa parte aqui, vou ajustar, vou passar aqui dentro. Ó, essas tiras passam por cima, essa aqui passa por baixo. Aqui, ó. Vai ficar assim. Nesse cantinho eu vou botar um botãozinho bem simples, branquinho, um botãozinho de camisa. Essas partes do ponto alto alongado é a parte onde a gente vai encaixar o botão. Então, essa aqui são as casinhas para ajuste de botão. E aqui na frente eu vou colocar também um botão, que é esse botãozinho aqui, ó. Com um símbolozinho de uma ancorazinha. Eu vou pregar ele bem aqui, só pra enfeitar a minha peça, tá? Então, agora eu vou fazer os últimos ajustes aqui, dessa aqui. E antes, eu vou vir, então, fazendo aqui a parte... Esse aqui é o pé direito, fazendo o pé esquerdo. Então, aqui, pra gente começar a fazer o pé esquerdo, a primeira etapa aqui eu vou fazer exatamente igual eu fiz aqui. Vou deixar um pontinho, vou pegar um pontinho depois, vou deixar um pontinho aqui. As 6 primeiras voltas serão igual a gente fez aqui. 2 carreiras de ponto baixo, uma carreira de meio ponto baixo, uma carreira de ponto baixo, uma carreira de meio ponto baixo, uma carreira de ponto baixo, igualzinho a gente fez lá no outro pé. A gente vai fazer as 6 primeiras carreiras exatamente igual. E daí eu volto com vocês na última volta aqui, que é a volta do meio ponto alto, que é onde a gente vai fazer, então, a casinha para os botões do lado esquerdo. Então, vamos fazer, não vou fazer de novo aqui, porque eu acabei de fazer com vocês, qualquer coisa, voltem um pouquinho o vídeo. Façam, então, essa primeira parte aqui e eu volto pra gente fazer as casinhas. Então, aqui, ó, pessoal, fiz as 6 voltinhas, parei, então, aqui minha última volta, que nem na outra sapatinha, é a volta de pontos baixos que eu finalizei aqui. Agora, eu vou girar o meu trabalho aqui, porque agora eu vou fazer o pé esquerdo. Antes, no direito, a gente subiu 20 correntinhas aqui. Agora, nessa volta aqui, a gente vai fazer um ponto baixo, uma correntinha, vale pelo meu primeiro meio ponto alto. Agora, eu vou seguir fazendo essa volta aqui de meio ponto alto, tá? Então, vou continuar fazendo aqui que nem eu tava fazendo, um meio ponto alto para cada ponto, até chegar no último ponto aqui. Fiz aqui, então, meu último meio ponto alto aqui. E agora, aqui, eu vou subir 22 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5... Vou até 22. Depois que eu fiz as 22 correntinhas aqui, eu vou marcar essa última correntinha que eu fiz aqui e vou subir mais 3. 1, 2, 3. E vou voltar aqui nessa quarta, em cima dessa quarta que a gente marcou, fazendo um ponto alto, alongado. 2 pontos altos, alongado.
3, ponto alto alongado, 4, e o último aqui, 5. Cuidar para não torcer a nossa correntinha, né? 5. Com as 3 correntinhas, 4 correntinhas que eu virei aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que nem lá no outro. Agora, novamente, aqui, fazer igual eu fiz lá no outro, vou terminar as minhas correntinhas aqui em meio ponto alto, até lá o final. Vamos trabalhando meio ponto alto, então, até aqui embaixo. E aqui, ó, pessoal, cheguei no final, fiz tudo em meio ponto alto, então, até aqui a última correntinha. Agora, aqui, ó, eu vou vir aqui, dentro do meu ponto baixo, aqui na descida aqui, e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vou dar mais um nozinho, vou cortar o meu fio, e esse fio eu posso rematar. Tá? Então, aqui, ó. Lado esquerdo, feitinho também. Agora, aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no pé direito lá, que é o acabamento em pontos baixíssimos, igualzinho eu fiz lá. Vou entrar aqui no pontinho que tá sobrando, vou fazer tudo em ponto baixíssimo, vou rolar aqui também, até chegar aqui embaixo também. Igualzinho eu fiz no outro pé, tá? Então, agora a gente tem aqui pé esquerdo e pé direito, tá? Então, vamos só fazer o acabamento em pontos baixíssimos, vou pregar os meus botões e volto com a minha sandalinha calçada no pezinho dele. E ela tá muito bonitinha, muito fofinha, eu adorei o resultado da sandalinha, tá? Vamos finalizar aqui e já volto com vocês. Então, aqui, ó, meninas, finalizei a sandalinha dele, já vesti no pezinho dele. Como eu falei, essa medida é certinha pra esse boneco. Essa sandalinha é uma receita minha, adaptada bem certinho pro pezinho dele. Assim como ele, o bebê, também é uma receita 100% minha. Tá prontinha aqui a sandalinha, vou botar ele de pé pra vocês visualizar melhor a sandalinha. Aqui, ó, meninas, a sandalinha no pezinho dele, então, de pezinho. Eu botei aqui na frente, então, um acessóriozinho, um âncorazinho. Eu escolhi botar esse aqui em azul, mais escuro, pra depois combinar com a chupetinha dele e com a roupinha dele, que também vai ter esse tom de azul na roupinha, tá? Então, a sandalinha tá aqui. Eu tô com uma mão só gravando e com a outra mostrando pra vocês. Ela fica bem certinha no pezinho dele, ó. Ficou uma gracinha, bem bonitinha mesmo, bem legal. Gostei bastante do resultado. Espero que vocês também tenham gostado. Se vocês gostarem, não esqueçam aí, deixa o like de vocês, super importante pro canal. E beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.